Então, gente, na segunda parte do vídeo a gente vai estar falando, né, sobre os cuidados do corpo pós-morte. Mas é importante para a enfermagem, né, para qualquer profissional de saúde, a gente compreender esse processo de morrer, né, esse processo de morte, que a gente precisa ter equilíbrio e sabedoria para estar lidando isso, tanto com o paciente, tá, quanto para os familiares, porque a morte muitas vezes é inevitável, a depender de pacientes terminais. A gente tem que fazer com que esse processo seja o mais leve possível, o mais indolor possível, seja psicologicamente, seja fisicamente, tanto para o paciente quanto para a família, né? Chama-se de processo de morrer, tá? Então, para que a partida desse paciente não seja algo tão traumático, mas que seja aceito como um processo da vida, né? Quando o término ali de um ciclo que esse paciente cumpriu, certo? É, possa ser, e muitas vezes é, algo traumático, né? Principalmente quem trabalha em emergência, né? Uma pessoa jovem que vai a óbito por um acidente grave e tantos outros casos que a gente pode estar lidando. Mas algumas vezes a morte hospitalar que ocorre dentro dos hospitais não é um processo traumático, mas é o fim realmente de um ciclo, tá? E a gente tem que tentar amenizar as dores e o sofrimento aí, saber dar apoio à família e respeitar, né, aquele corpo ali daquela pessoa que se foi, tá? Então, a morte não é um acontecimento que deve ser temido ou enfrentado a todo custo diante de doenças progressivas, porque muitas vezes não tem jeito, né? E intratáveis. Contudo, deve ser compreendida como um aspecto natural do avanço de muitas doenças, até da trajetória da própria vida. A identificação da proximidade da morte permite a elaboração de um novo plano de cuidado, tá? Porque tudo muda, certo? Porque assim, se o paciente, a gente pode investir nele para que ele se recupere, é um tratamento, é um tipo de tratamento. Se esse paciente ele está no processo de morte, ele está com uma doença terminal, não tem como investir nesse paciente para que ele se recupere. A gente já sabe que esse paciente não vai se recuperar, a não ser por um milagre, né? Tudo muda aí nesse processo de cuidado do paciente, porque a gente passa a ter um cuidado para ele, né, investir em medidas de conforto, em cuidado paliativo, para que ele não sofra, para que a família não sofra tanto, né, nesse processo de despedida desse paciente. Então, a visão desse paciente, o cuidado desse paciente vai mudar quando a equipe já sabe que esse paciente está no processo, um processo de despedida, um processo de morrer. Então, a gente vai proporcionar a esse paciente medidas de conforto, tá? Para que ele tenha uma despedida, que ele tenha, né, essa passagem aí de vida, né, para uma outra vida, vamos dizer assim, de forma mais tranquila, tá? Então, os planos de cuidado, onde as ações são direcionadas para o conforto e bem-estar do paciente e acolhimento dos familiares diante do sofrimento e luto. Como função prática, constatar o óbito é responsabilidade da equipe médica. Então, se esse paciente ele tem uma parada respiratória, cardíaca, e esse paciente não tem mais indicação de investir nesse paciente, ele já é um paciente que a gente chama de terminal, a gente não vai reanimar, tá? Aí a gente vai chamar os médicos para que o médico constate o óbito. Mas isso vai ser avisado antes, viu, gente? Isso aí é uma decisão médica, é uma avaliação médica. O médico que vai determinar, olha, esse paciente é um paciente terminal. Se ele tiver uma parada cardiorrespiratória, a gente não vai reanimar, porque esse paciente já está com falência de múltiplos órgãos e tudo, né? Então não tem como investir mais nesse paciente.
Então, vocês vão se deparar em situações assim, tá? Tem pacientes que vai ter uma parada cardiorrespiratória, a gente vai correr com carro de emergência, a gente vai reanimar esse paciente, vai entubar, vai fazer massagem cardíaca, tentar fazer com que esse paciente volte. Porém, em alguns casos, por conta de algumas doenças terminais que causam falência de múltiplos órgãos, esse paciente, se tiver uma parada cardiorrespiratória, a gente não vai reanimar, certo? A gente vai deixar ele partir porque esse paciente não tem mais como investir, mais como reanimar, porque o organismo dele já está com falha de múltiplos órgãos, certo? Então a gente tem essas duas situações aí. Então tem paciente que nós vamos investir, que a gente vai reanimar esse paciente, porém tem paciente que a gente não tem como reanimar mais, é um paciente terminal, certo? Então no momento que ele partir, a gente vai deixar ele partir, certo? Então, no entanto, todo cuidado a ser prestado no pós-óbito é função da equipe de enfermagem. Então, a gente vai estar preparando esse corpo, né? E tá dando apoio à família. Os profissionais têm o dever de respeitar o pudor, a privacidade, a intimidade do ser humano em todo o seu ciclo vital, inclusive nas situações de morte e pós-morte. Que a gente deve respeitar aquele corpo, porque mesmo que aquele corpo não tenha mais vida, a gente tem toda uma questão ética, uma questão de cuidado, de ainda preservar a privacidade desse paciente, não é só porque aquele corpo não tem mais vida, tá? Aquele paciente já foi a óbito, que a gente vai deixar esse paciente exposto. Não, a gente continua respeitando a privacidade e todo o respeito com o corpo daquele paciente, que se foi, né? Então, ações de enfermagem. Idealmente, uma vez que é identificado a proximidade com a fase final da vida, os pacientes devem ser mantidos em quartos individuais, onde familiares orientados sobre o processo que possam ficar mais próximos. Então, quando é possível, né? Se um paciente ele é um paciente terminal, de preferência, ele deve ficar no quarto sozinho, ou se isso não for possível, que a gente improvisa com biomos, tá? Para que a família tenha um pouco de privacidade, aquele paciente possa se despedir, né, daquele paciente que está no processo aí de morte, né? Visitas devem ser liberadas de acordo com o que foi estabelecido entre os familiares e o desejo prévio do paciente. Muitas vezes ele quer receber uma visita especial, uma questão religiosa também deve ser respeitada, tá? E aí, o que deve ser feito quando o paciente acaba de falecer, tá? A gente chamou a gente, ó, esse paciente acabou de falecer. O que a gente, principalmente na presença de familiares, como é que a gente deve proceder em um momento como esse? Primeiramente, a gente deve permitir que a família tenha seu último momento ali com aquele paciente, tá? Então, a gente deve liberar aquele corpo para a despedida dos familiares, se os familiares estiverem presentes. E como é que a gente faz isso? Então, primeiramente, a equipe médica deve constatar a morte desse paciente. Então, a enfermagem percebe, né? O paciente parou de respirar, os batimentos cardíacos pararam. E aí a gente só pode, inclusive, prestar cuidados pós-morte após a constatação do óbito pelo médico. A gente não deve preparar um corpo de um paciente, nem retirar nada de acessos, né, de tubos, de nada, sem antes o médico ir lá e constatar o óbito. Então, só quem constata óbito de paciente é o médico. Então, assim, a enfermagem constatou que esse paciente está em parada cardiorrespiratória, né? Aí a gente chama o médico, aí sim o médico vai lá e vai constatar o óbito. Nesse momento a gente vai anotar a data e horário do óbito, certo? Isso é importante porque isso vai para o atestado de óbito. Então é muito importante a gente registrar data e horário do óbito. Assim como quando vocês derem materno infantil, a gente
registra a data e horário do nascimento, que isso fica na nossa certidão de nascimento, né? Então, a gente sempre marca, e é responsabilidade da enfermagem anotar a data e horário de nascimento, e a gente registra também data e horário do óbito, tá? A comunicação da morte pode ser realizada pelo enfermeiro e deve ser realizada de acordo com o protocolo da instituição, tá? Desligar os aparelhos ou equipamentos que estiverem com sinais sonoros. Então, constatou o óbito, né? O médico falar, constatou o óbito, então a gente retira todos os aparelhos do paciente, retira sondas, retira acessos, certo? E vai arrumar esse paciente, né? Para que esse paciente possa ter esse último momento com os familiares, se os familiares estiverem presentes, tá? Então, proteger a privacidade do paciente familiares. Em quartos compartilhados, deve-se utilizar biombos, restringir o trânsito de pessoas nesse momento. Então, assim, se o paciente estiver numa enfermaria e for a óbito, a gente coloca os biombos, certo? E deixa o paciente lá naquele momento com os familiares. Pedir licença à família durante o manuseio do familiar que acabou de partir. Então, por exemplo, o paciente foi a óbito, o médico constatou. Quando a gente for tocar no paciente, a gente tem que pedir licença aos familiares se estiverem presentes. Você olha, com licença, né? Que eu só vou retirar aqui o acesso, vou te retirar essa sonda desse paciente, tá? Então, desconectar dispositivo que esteja em funcionamento durante o óbito, tirar todos os aparelhos que o paciente tiver em óbito. Manter silêncio, um ambiente calmo, acolher familiares, ofertar conforto, posicionar o paciente de decúbito dorsal, né? Com os braços posicionados ao lado do corpo e retirar travesseiros, almofadas e deixar aquele paciente lá e cobrir ele até o ombro, certo? E elevar levemente a cabeceira. Então, a gente deixa o paciente nessa posição, se os familiares estiverem presentes, apenas para uma última despedida desse paciente, tá? Se esse paciente, gente, não tiver com os familiares, né, no momento que ocorreu o óbito, a gente vai logo preparar o corpo. Mas isso tudo que eu estou falando agora, ocorre se os familiares estiverem presentes no momento do óbito. Se necessário colocar prótese dentária, né? Coloca de volta, se tiver lá. Cerrar os olhos, então fechar os olhos e fechar a boca. Se necessário, posicionar o coxinha abaixo da mandíbula, para a boca ficar fechada. Respeitar o momento da família se despedir. Perguntar se familiares querem um momento a sós com os pacientes, explicar a necessidade dos cuidados de enfermagem após o momento da despedida. Respeitar rituais religiosos e a espiritualidade da família, que às vezes eles podem querer a presença de um representante religioso, como um pastor, um padre, né, um pai de santo mesmo, e a gente deve respeitar, seja qual for a religião desse paciente, para que eles tenham um momento deles, né, religioso, se assim eles desejarem. Registrar no prontuário a data, a hora e a confirmação do óbito pelo médico. Então, o médico confirmou, porque assim, após a confirmação do óbito, está liberado para a enfermagem preparar o corpo, certo? A gente vai deixar o momento da despedida dos familiares, se os familiares estiverem presentes, mas depois a gente vai preparar o corpo, tá? Então, a gente só pode preparar o corpo com a confirmação do óbito pelo médico. Então, por isso que é importante vocês registrarem no prontuário quando o médico confirmar o óbito, tá? Isso é muito importante, gente, porque a gente não pode preparar corpo sem a confirmação do óbito pelo médico. Então, a gente coloca, por exemplo, que o paciente foi a óbito no dia 4/11, às 20 horas, né? Confirmado o óbito pelo doutor João, tá? Que estava de plantão, confirmou o óbito do paciente, né? Retirado acessos,
acesso venoso, sondas, tal, e permitido o momento da despedida do paciente pelos familiares, tá? E aí depois a gente vai registrar o preparo desse corpo, tá? Porque não pode preparar corpo, gente, sem confirmação do óbito, tá? Por quê? A gente vai estar realizando tamponamento desse paciente, ou seja, a gente vai estar fechando todos os orifícios, vai estar colocando algodão no ouvido, no nariz, na boca, em todos os orifícios do paciente. Então, por isso que precisa confirmar o óbito, tá? Então, após essa despedida, o que a gente vai fazer? Vai recolher todo o material para a gente realizar o preparo do corpo. É algo muito simples, o preparo do corpo. Assusta porque está lidando com cadáver, certo? Algumas pessoas se assustam um pouco com isso, mas é uma rotina muito normal e muito tranquila. O preparo do corpo é algo muito tranquilo, tá? Então, qual é a finalidade? Remover os dispositivos, limpar e tamponar. Tamponar é fechar todos os orifícios e identificar o corpo. Vocês vão ver que eu peço, a gente precisa de 2 identificações, tá? Às vezes, em algumas unidades já tem um adesivo com os dados para a gente preencher, ou a gente prepara um pedaço de esparadrapo, ou pode ser até de micropore, para a gente colocar todos os dados do paciente. O que precisa ter nesses dados? O nome completo do paciente, o leito, data de nascimento, data do óbito, horário do óbito, tá? Tudo bem identificado. E a gente vai precisar de 2 identificações, certo? E a data e o horário do dia, né? Uma vai ficar sobre o tórax do paciente, uma após a gente cobrir esse paciente, certo? Por cima de um lençol, por cima do saco de óbito, né? Do plástico. Então, material. Os EPIs a gente deve se equipar, tá? Com máscara, gorro, capas. Então, a gente deve utilizar todos os EPIs que a gente vai estar lidando com secreção do paciente, né? Biombo para a gente poder manter a privacidade desse momento. Pinça longa, que é a pinça chamada Xerox, é uma pinça para a gente introduzir o tamponamento. Tesoura ou bisturi, que a gente pode precisar para estar cortando as ataduras, que a gente vai utilizar algumas ataduras, né? Vou explicar por quê. Algodão e gases e atadura, né? Tipo crepe, que a gente vai estar utilizando. Então, preparar 2 identificações com todos os dados do paciente, com nome completo, registro geral, data de nascimento, data e horário do óbito, setor e número do leito, nome do responsável pelos cuidados e tudo. Então, a gente vai realizar esse registro. Os dados são basicamente isso que eu coloquei aqui. Pode mudar um pouquinho de instituição para instituição, mas são esses dados aí, são os básicos que a gente coloca, tá? Para identificar o paciente. Como é que a gente começa a preparar o corpo? Primeiro, aspirar a secreção se tiver, tá? Se o paciente estiver secretivo, porque às vezes está, né, com secreção, então a gente prepara uma sonda e aspira o paciente, né? Como o paciente está em óbito, a gente não precisa fazer essa aspiração com luva estéreo, a gente faz tudo com luva de procedimento, tá? Realizar o banho no corpo, se necessário, então a gente vai limpar, a gente não pode, se o paciente estiver sujo de fezes, sujo de sangue, né? Alguma outra secreção, a gente não pode preparar esse corpo sujo, então às vezes é necessário a gente dar um banho no leito, no corpo, né, do paciente, mesmo pós o óbito, para a gente, né, deixar esse corpo limpo. Não pode preparar, né, entregar esse corpo para a família sujo. Então, às vezes é necessário, a depender de como esse paciente foi a óbito, né, a gente precisa dar um banho, fazer uma limpeza nele, higienizar esse paciente
antes de preparar. Conter mandíbula, a mandíbula, as mãos e os pés, tá? Envolvendo com a atadura. Então, a gente coloca uma atadura aqui, ó, para conter a mandíbula. A gente põe os braços esticados, certo? Por cima do corpo. E aí, a gente prende as duas mãos, deixa aqui, ó, para o corpo não ficar todo, né, solto. Então, a gente coloca uma atadura para juntar as duas mãos e também nos pés, certo? Então, a gente contém pés, braços e mandíbula. E a gente vai começar a realizar o tamponamento com algodão, com gases, tá? E aí a gente usa mais algodão. E com a ajuda de uma pinça, a gente vai introduzir algodão no nariz, para tamponar bem o nariz. Agora, gente, cuidado para não ficar fiapos de algodão do lado de fora, que isso fica com um aspecto muito feio, certo? A gente introduz bem. Por que a gente faz tamponamento? É porque pode sair secreção, tá? Por qualquer orifício do paciente após morte. E isso fica uma situação muito complicada, muito ruim, né? E até verme, gente, pode sair, né? O paciente tá morto, então as vermes saem também. Então a gente precisa tamponar tudo. Então a gente introduz em todos os orifícios que o paciente tiver, a gente introduz algodão, mas bem introduzido para não ficar aparecendo, principalmente nariz e boca, ouvido, tá? Então, por todos os orifícios. Então, nariz, a gente vai introduzir bem algodão, a boca bastante, tá? Bem lá dentro da garganta mesmo, para tamponar bem o ouvido, vagina, pênis, ânus. E se você estiver com alguma ostomia, a gente introduz algodão também, certo? Então, em todos os orifícios que o paciente tiver, a gente introduz algodão, certo? O pênis, gente, como tem uma dificuldade, tá? De introduzir algodão, porque é um orifício bem pequenininho, a gente pode abrir uma atadura, bem, abrir bastante, né? E dar um nó, para que o orifício, ele aperte. E aí não vai sair secreção nenhuma. Então, a gente pode dar um nó por cima do pênis, certo? Com uma atadura ou até com um pedaço de atadura ou um pedaço de gás. E a gente abre e faz esse tamponamento amarrando, certo? Colocar uma identificação sobre o tórax do paciente, tá? E a gente vai cobrir esse corpo, tá? A gente pode cobrir esse corpo depois dele preparado, né? E identificado com um lençol. Isso vai depender da rotina hospitalar. Ou às vezes o hospital tem um saco de óbito, que é um plástico, tá? Que ele abre nas laterais e a gente coloca, né? Ajusta esse corpo dentro desse saco de óbito, né? Com aquele movimento como se fosse dando um banho no leito. E aí a gente cobre esse paciente todo no saco de óbito, tá? Então isso vai depender da rotina hospitalar. Na maioria dos casos é o saco de óbito mesmo, que depois a gente fecha com um fecha-eclair, tá? E aí depois a gente cobrir esse paciente com lençol ou com saco de óbito, tá? A gente vai colocar uma identificação por cima desse plástico ou esse lençol e vai encaminhar o paciente ao necrotério hospitalar, tá? E avisar ao serviço social, que o serviço social vai fazer todo o contato aí, essa questão burocrática aí da liberação do corpo, atestado de óbito, vai estar dando todas as orientações, né, burocráticas com relação ao óbito desse paciente, enterro, essas coisas, certo? Que muitas vezes pode ser necessária aí, que a família fica às vezes desorientada, né, gente, com relação a essas questões, viu? Então, pronto, eu vou concluir aqui o assunto. E aí, eu acredito que possa ter aí algumas dúvidas, né, gente, com relação tanto à transfusão sanguínea quanto aos cuidados do corpo pós-morte. Então, daqui a pouco está debatendo sobre esse assunto aí, tá? Um beijo para vocês.